Olá, tudo tranquilo? Hoje eu mostrarei como fazer um pão doce super simples. Depois eu vou mostrar algumas variações, depois da receita, não tem nenhum problema. Mas hoje eu vou fazer uma base que é muito tranquilo de fazer em casa. Então a principal diferença aqui do nosso pão salgado, que se faz pão caseiro em geral, do pão doce, além, claro, se você dá uma quantidade um pouco maior de açúcar, também não é tanta diferença. Mas o principal é você usar o nosso leite. Não usamos água no caso do pão doce, ou completamente substituiu a água. Boa parte do líquido do pão vai ser o leite, beleza? Então a primeira parte que fazer aqui, eu tenho com açúcar na nossa panela junto com um pouco de manteiga. Eu vou adicionar o leite e vou deixar ele amornar. Isso quer dizer, eu vou deixar ele somente esquentar bem de leve, beleza? Depois nosso leite levemente morno com a manteiga e o açúcar na panela. Agora é hora de a gente acrescentar nosso fermento biológico fresco, né? Lembrando sempre que se você usar o seco, você utiliza somente 1/3 da quantidade. As quantidades todas você está aqui como sempre aqui na descrição do vídeo, pra gente não esquecer, né? Um detalhe também que é importante é que se o caso você queira acrescentar algum tipo de sabor à sua massa de pão doce, que eu vou fazer um pão doce bem simples ou básico, vamos dizer assim, pode ser agora aqui junto com o leite, um pouco de canela, um pouco de cravo, anis, por exemplo, por infusão no leite, depois retira ele. Agora acrescentar algum tipo de sabor, a hora pode ser agora também, não tem nenhum problema. Aqui eu vou fazer um pão doce tradicional, vamos dizer assim, né? Aqui eu tenho um bowl com farinha, que é farinha de trigo especial, sem fermento. Aqui eu acrescentei um pouquinho de sal, mijo na massa. Depois nós temos tudo aqui de leite, manteiga e açúcar e o fermento biológico fresco. Eu vou adicionar tudo de uma vez. Eu vou acrescentar essa mistura também um ovo. Aí no caso você queira fazer a mão na massa. Caso você tenha uma batedeira, comece num gancho que está de mais baixa, depois acelera um pouco mais para o final. Então agora aqui eu vou bater até formar uma massa lisa e homogênea. Então turma, depois de 5 minutos batendo, aí ficou a textura da nossa massa, ficou levemente bem elástica, na verdade não é levemente pegajosa, mas bem elástica, que é o ponto correto aqui para fazer nosso pãozinho. Agora aqui eu vou colocar ela para dobrar de volume, vou um pouco de farinha aqui na bancada. Vamos adicionar aqui nessa massa aqui. A textura ficou show de bola. Vamos simplesmente sovar um pouquinho a mão, um pouco mais. Acrescente um pouquinho de farinha, caso a massa fique um pouquinho pegajosa, ou aumente, faça um pouquinho de farinha nas mãos. Aqui eu vou da ponta para o centro. Agora que nossa massa ficou no jeito, vou pesar aqui pãezinhos de 50 gramas. Então, depois nós temos os pãezinhos aqui pesados a 50 gramas. O que eu vou fazer, nosso famoso boleado. Eu vou estender essa parte externa da palma da mão. Nós vamos puxar e empurrar a massa até que ela fique em um formato mais uniforme. Tira novamente o glúten da massa e o principal que deve formar essa pequena bundinha. A massa fica, no caso, perfeita, né? Aqui eu vou colocar diretamente já na nossa bandejinha, que eu vou levar novamente a dobrar de volume a massa, né? No caso você não queira fazer esse boleado, também não tem nenhum problema, somente a massa vai ficar um pouco mais sem o formato perfeito e redondinho, que a massa normalmente fica, mas não tem nenhum problema em geral, né? Então tá aqui as nossas bolinhas já no jeito. Agora a tática aqui, eu vou cobrir ela com o pano de prato e deixar dobrar de volume. Então turma, tá aí nossos pãezinhos, ficaram show de bola, dobraram de volume já. Aqui tem um ovo batido com um pouquinho de água. Vou simplesmente pincelar todos eles aqui e levar ao forno a 180 graus. Depois de todos polvilhados, o que eu vou fazer agora, vou polvilhar bem pouquinho de canela em cima de cada um deles. E aí turma, vai ficar nossos pãezinhos. Pão doce, espetáculo, muito fácil de fazer. Então um aroma super bacana de canela,
ficaram 15 minutos no forno a 180 graus, super fácil, super legal, né? Então vamos esperar aqui ele esfriar para nós abrirmos para vocês verem. Então ficaram prontos os nossos pãezinhos, ficaram simplesmente show de bola. Não tem muitos mais aqui, a gente acabou comendo, alguns não vão esperar, né? Aqui no caso você vê como é que tá o interior do pãozinho, fica super fofinho, fica simplesmente um espetáculo, né? Aqui no caso é uma receita básica, vamos dizer assim, né? Uma base para pão doce. Existem umas variações agora que você pode fazer, acrescentar outros ingredientes, né? Incrementar, no caso, essa receita base para pão doce. Nos próximos vídeos, fazer algumas variações, mostrar como é que é bem fácil. Beleza? Então gostou? Esquece de curtir, compartilhar, se inscreve aqui no nosso canal que semana que vem estamos de volta. Um abraço e até lá!